deliberar. Um projeto de lei em análise no Senado coloca em lados opostos o governo e moradores do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O relator da proposta, senador Rodrigo Hollenberg, esteve na região e vai tentar um acordo. O repórter Ronaldo Martins acompanhou a visita. A Serra da Canastra guarda um dos tesouros do patrimônio ambiental brasileiro, a nascente do Rio São Francisco. Em 1972, o governo destinou 200 mil hectares desta região para instalar um parque nacional que ajudasse a preservar os recursos hídricos. A unidade de conservação deveria abranger parte do território de 6 municípios do sudoeste de Minas Gerais. Mas o parque nunca teve o tamanho previsto. Por uma série de decisões do governo, os produtores rurais foram mantidos nas áreas que tinham potencial agrícola. O Parque da Serra da Canastra ficou restrito a 71 mil hectares. Para os moradores, a diminuição do parque não causou prejuízos ambientais. Se hoje, já terminada a primeira década do século XXI, essa área tem beleza paisagística, cênica, importância ambiental para se transformar numa unidade de conservação, é exatamente em função da presença dessa cultura, dessas pessoas que vivem aqui há mais de 200 anos, que tem uma cultura compatível com a preservação desse lugar. Mas os órgãos ambientais discordam. Em 2002, o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, avaliou que o decreto de criação continua valendo e o Parque da Serra da Canastra deve ter os 200 mil hectares previstos. Desde então, os moradores estão proibidos de fazer intervenções nas propriedades. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente não pode construir, nós não podemos ampliar as nossas plantações, mesmo fora das áreas de preservação permanente. Isso nós respeitamos rigorosamente. A Associação de Moradores da Canastra estima que 300 famílias vivem dentro dos limites originais do parque. Os canastreiros, é assim que são conhecidos, se distribuem entre os povoados e propriedades rurais como esta aqui. Eles aceitam a ampliação do parque, mas querem uma solução que garanta a permanência de todas as famílias na área. A Comissão de Meio Ambiente promoveu reuniões em várias comunidades da Serra da Canastra. Em todos os encontros, os moradores demonstraram apoio ao projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está tramitando agora no Senado. A proposta dobra a área do parque, com a desapropriação de terras nas partes altas da serra. As regiões produtivas dos vales seriam transformadas em áreas de proteção ambiental, mantendo as propriedades rurais. O coordenador regional do Instituto Chico Mendes disse que é preciso aprimorar o projeto. O governo é contra a criação das APAs e quer aumentar ainda mais a área do parque. Mas ele admite que os moradores têm motivos para defender a presença das famílias na Serra da Canastra. Eu acredito que a gestão de uma unidade de conservação, tendo as comunidades como bons vizinhos, é muito melhor do que tê-las como inimigo, porque o processo é mais conflituoso. Então, de fato, é necessário fazer uma negociação, abrir esse diálogo com as comunidades para que as coisas fiquem claras. Para fiquem claras aonde é a unidade de conservação efetiva, aonde não pode ter pessoas morando e para isso elas devem ser indenizadas e aonde as outras pessoas vão estar morando efetivamente. O senador Rodrigo Hollenberg, relator do projeto, saiu da Serra da Canastra disposto a encontrar um caminho de conciliação. Nós temos áreas que estão muito consolidadas, com atividades que são culturais, que são características dessa região, como a produção do queijo da canastra, e o esforço que a gente vai fazer, conversando com os órgãos ambientais, é da possibilidade de, criando instrumentos específicos, compatibilizar a unidade de conservação, inclusive ampliando os limites dessa unidade de conservação existentes hoje, mas compatibilizando também com essas pessoas que vivem aqui. Veja daqui a pouco.